Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre essas três fases. Pré-avanço mandibular, avanço mandibular com as precision wings ou asas de precisão e os alinhadores de transição, que seria a fase pós-avanço. Vamos começar a falar na fase pré-avanço. Aqui deve ser planejado rotação dos molares. Muitas vezes a gente sabe que na classe 2 o molar está rotacionado para mesial, expansão da arcada superior, nivelamento da curva de Spee e obtenção de overjet apropriado, por exemplo, com vestibularização de incisivos nos casos de classe 2, segunda divisão. Tá ok? Então a gente tem que planejar isso. Guilherme, quantos estágios vão vir nessa fase pré-avanço? A Align vai definir quando já está pronto para o avanço. Vocês fazem a prescrição, mandam para a Align e ela volta. E daí nessa fase, daí vocês podem já mexer um pouquinho no clean check. Não é todo o movimento, como vocês viram no vídeo anterior, que vai ser feito, não é todo o nivelamento, toda a rotação que vai ser feito no pré-avanço, mas vocês podem mexer no clean check para chegar na posição que vocês quiserem. Quando a Align definir que já pode ser feito o avanço, e geralmente não demora muito, ela já faz esse avanço. Claro, se for uma classe 2-2 bem severa, vai precisar de um pouco maior de tempo para o quê? Corrigir a mordida profunda e conseguir um overjet, mas também não é muito tempo não. Já adianto para vocês, tá ok? Então, olha lá, tem alguns casos que já vão direto, como esse caso aí, ó, já foi instantaneamente. Tinha uma arcada ampla, tinha um overjet necessário, já foi direto para a fase de avanço. Não teve o pré-avanço, tá ok? Não teve pré-avanço aí. Lembrando que existe, então, uma mudança gradual de 2 milímetros de avanço para cada 8 estágios. Se a gente trocar semanalmente o alinhador do meu paciente, eu recomendo que sejam feitas trocas semanais, principalmente para o adolescente. Isso vai ser a cada 2 meses, 2 milímetros de avanço. Então, ó, vai ser 2 milímetros e vai indo, até chegar na posição que vocês estabeleceram lá na prescrição. Pode ser de topo a topo, eu recomendo, ou 2 milímetros. Além do topo. Então vamos lá. Como que eu peço? Aquela paciente em específico, ó, usou o alinhador sem a fase de pré-avanço. Então eu pedi os 2 primeiros alinhadores sem attachment nenhum para a paciente ir se acostumando com o sistema, e já vieram os precision wings. Esses prolongamentos aqui, ó, que quando a paciente tá com a boca entreaberta, ele bate aqui, ó, meio que no topo de um outro, e daí vai ao ocluir, deslizando a mandíbula para anterior. Ó, deslizando a mandíbula para anterior. Esse é o mecanismo do Invisalign para avanço mandibular. Tá ok? Sempre que o paciente voltar para as consultas de controle, eu verifico se ao abrir e fechar, o paciente está fazendo isso, esse deslocamento anterior da mandíbula. Alguns têm a mania de, às vezes, no início, bater uma asa sobre a outra e dobrar ela para fora. Opa! Daí tem que ensinar para o paciente como que ele vai morder, avançando um pouquinho e depois travando essa mandíbula com precision wing. Tá bom? Esse é o jeito certo de fazer. O wing eu ouvi falar que era fraco. Em alguns casos dobrava mesmo. O paciente mordia muito forte ali. Então, em 2019, a própria Align já deu um reforço, ó, tá? E que é o sistema atual. Um protótipo mais reforçado do plástico ali. E como o vídeo falou, esse wing fica entre o primeiro e o primeiro molar permanente e o segundo molar descido ou o segundo pré-molar. Porém, na região dos wings, o que não podem existir ali? A Align não deixa eu colocar precision cuts, por exemplo. Quero, além do avanço mandibular, botar um elástico de classe 2. Dá para botar no molar inferior? Não dá. Não dá para botar precision cut aqui, ó, nos dentes sobre o precision wing. Attachment vestibular nos dentes sobre o precision wing? Não dá também, pessoal. Se o meu caso não tem ainda o primeiro molar permanente, dá para botar precision wing? Não dá também. Se não tem segundo molar descido ou segundo pré-molar, tem um guia de erupção, a Align não vai deixar.
tá ok? Esses guias de erupção aqui nos pré-molares. E se eu quero um movimento, por algum motivo, sagital maior que 1 milímetro nos dentes, sob Precision Wing, eu teria que fazer na fase pré-avanço ou pós-avanço. Enquanto está o Precision Wing ali, ele precisa de estabilidade para funcionar bem. Se eu prescrever um caso que não tenha essas diretrizes, essas especificações que a gente acabou de ver, a Align não vai aceitar para botar o Precision Wing. Então, olha lá, ó, antes de prescrever o avanço mandibular, eu tenho que observar se o caso é elegível. Olha aqui, ó. Não tinha, ó, tinha um guia de erupção, ó, para esse segundo molar descido. O que o técnico me falou, ó, para colocar o avanço mandibular, é mandatório que tenha os primeiros molares, pré-molares ou molares descidos estáveis, tá? E isso é importante para boa retenção do alinhador em boca. Então, daí a Align vai falar, infelizmente, eu não posso fazer o avanço mandibular. Daí, o que já aconteceu nesse caso em específico? Por exemplo, eu preparei a mordida profunda, preparei o overjet numa sequência anterior, e daí depois, quando o pré-molar tinha erupcionado mais, daí eu fiz o quê? Eu fiz o avanço mandibular. Mas observem isso, por quê? Porque às vezes daí vocês não geram expectativa no paciente. Fala, nós já vamos avançar essa mandíbula. Opa, não, vamos primeiro preparar. É como se fosse uma fase pré-avanço, mas numa sequência preliminar, tá ok? Ah, Guilherme, e já que não tem attachment na vestibular dos dentes ali da região do Precision Wing, e você falou que tem a necessidade de ser estável esse aparelho na boca do paciente, o que eu faço? Attachment na lingual dos molares e pré-molares que ficam sob os Precision Wings, para aumentar a retenção. Isso é uma recomendação super importante, pessoal. Ah, e como é que eu faço? Eu pego ali o meu CleanCheck e faço com controle 3D? Arrasto? Não, infelizmente ali a Align não deixa eu botar os meus attachments, pessoal. Então isso eu tenho que pedir para o técnico. Favor colocar por lingual de molares, primeiros molares e segundos pré-molares, attachments horizontais de 3, 4 milímetros, como vocês acharem pertinente. Mas, ó, não dá para colocar. E outra dica, voltou do técnico, o CleanCheck. O que eu devo fazer com esses attachments? Olha só, solicitei para o técnico, ele devolveu. Agora sim, com controle 3D, eu gosto de usar o controle 3D. Olha só, essa setinha verde do CleanCheck, onde eu controlo o CleanCheck. O controle 3D é eu fazer, movimentar attachment, movimentar dente. Eu, então, peguei o attachment e tornei ele mais saliente. Vocês viram só? Vou voltar o vídeo, olha lá, ó. Peguei no meu CleanCheck a setinha verde e, ó, trouxe o attachment mais para lingual. No caso do superior, mais para lingual ou palatino, tornando aí uma retenção mais efetiva para o alinhador em boca. Bacana, não é verdade?